Olá a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cuidados farmacêuticos no sistema cardiovascular. Nessa sétima aula vamos falar dos fármacos antiarrítmicos. Bom, os fármacos antiarrítmicos eles vão atuar sobretudo no coração, atuar no controle do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca, dos batimentos cardíacos, para que ele possa tornar a normalidade. As arritmias elas podem ser do tipo taquiarritmia ou bradiarritmia, ou seja, ela pode ter um aumento acelerado do ritmo cardíaco como uma diminuição acelerada, promovendo distúrbios que o coração precisa voltar à normalidade. Nessa primeira etapa, nós vamos ver sobre os mecanismos fisiopatológicos, compreender a fisiopatologia das arritmias, principalmente da insuficiência cardíaca congestiva, para que no segundo momento a gente possa falar especificamente como os medicamentos vão contornar essas situações. Os antiarrítmicos eles são divididos em 4 classes, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, que a gente vai detalhar cada uma delas a seguir. Mas nessa primeira etapa a gente vai compreender todos os mecanismos fisiopatológicos que levam ao processo de distúrbios rítmicos, principalmente entender a correlação entre os íons sódio, potássio, cálcio, que alteram o potencial de ação cardíaco. Então, quando isso acontece, como que esses medicamentos vão reorganizar esse potencial de ação cardíaco. Então vamos lá, você pode ver agora que tem um quadro agora para a gente desenhar, para que a gente possa realmente esquematizar algumas situações. Então aqui eu compreendo de antemão que eu tenho um processo para a gente analisar a fisiopatologia. Então, principalmente, nós vamos avaliar a insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva significa coração fraco. Quando o coração não consegue bombear, não consegue ejetar a fração sanguínea que lhe chega nos ventrículos, ele começa a ter um problema que a gente vai entender dentro daquela nossa equação de diminuição do débito cardíaco. A quantidade que vai ser levada para a circulação é insuficiente. Isso faz com que haja uma congestão no coração. Isso traz uma série de problemas para o paciente. Mas vamos lá, vamos compreender a fisiopatologia. Quando eu tenho algo que a gente vai chamar aqui como uma lesão miocárdica, então eu vou desenhar aqui uma lesão do miocárdio. Essa lesão do miocárdio vai diminuir, vai levar a uma diminuição, perdão, não é aumento, é diminuição da contratilidade cardíaca, ou seja, da força de contração do tecido lesionado. Essa diminuição da contratilidade vai levar a uma diminuição do débito cardíaco. Quando eu tenho uma diminuição da contratilidade, da força de contratilidade, eu utilizo o quê? Medicamentos que são chamados digitálicos. São aqueles que a gente viu na aula passada, a digoxina, o representante dessa classe, que aumenta a força de contração. Pois bem, quando eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, meu corpo vai começar a sentir um estado de fadiga. Principalmente o coração vai sentir um estado de fadiga decorrente dessa diminuição do débito cardíaco. Então o corpo vai sentir a fadiga por um motivo simples, vai faltar sangue, vai faltar irrigação sanguínea nesses órgãos, no cérebro, nos músculos, isso vai causar uma sensação de fadiga em nosso corpo. Essa diminuição do débito cardíaco vai levar ao que nós chamamos de remodelamento ventricular. E o que significa o remodelamento ventricular? O corpo começa a se adaptar de alguma maneira a essa resposta, essa diminuição do débito cardíaco. O que é que o corpo faz? Já que ele não tem força suficiente para bombear, ele começa a aumentar o ventrículo esquerdo principalmente, causar hipertrofia ventricular para que o corpo possa aumentar a força de contração e com isso bombear mais sangue. Mas esse remodelamento ventricular ocasiona duas questões que precisam ser consideradas. A diminuição da frequência cardíaca,
porque eu não tenho mais elasticidade, então os batimentos eles são mais fortes, mas em compensação eles são mais lentos, eu diminuo a frequência cardíaca. Isso vai me levar também a uma diminuição da pressão arterial. Por mecanismo de compensação, o nosso corpo, quando diminui a pressão arterial, o que é que a gente ativa no nosso corpo? A gente ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, quando o nosso corpo tem uma baixa da pressão, nosso corpo aumenta a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona para que ele impeça que essa baixa seja nociva. E quando a gente tem a diminuição da frequência cardíaca, nós vamos ter a ativação do sistema nervoso autônomo, liberando noradrenalina, sistema autônomo simpático, liberando noradrenalina para que possa exercer seus efeitos de aumentar a frequência cardíaca. Então essas são as respostas que o nosso corpo tem. Então, se o coração da gente já está fraco e eu aumento, coloco mais noradrenalina no meio para que ele force mais, o coração não aguenta, ele já está fraco, ele já criou essa hipertrofia para aumentar com mais força e ainda assim tem alguém dizendo bata com mais força, bata com mais ritmo, bata mais rápido. E isso, claro, vai cronificar o processo do ritmo cardíaco. Tanto é que pode levar o paciente, em muitos casos, a arritmia. E essa arritmia, ela precisa ser controlada. Do outro lado, esse aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai o quê? Aumentar a retenção de água. Então, essa retenção hídrica, que é um mecanismo compensatório para que se aumente a pressão, vai causar no paciente que já tem o coração debilitado, vai causar edema pulmonar, edema de membros inferiores, por exemplo, esse aumento da pressão. Então, as consequências vai ser o aumento da pressão arterial sistêmica e vai ser também a edema e a dispneia, que é a falta de ar no paciente, a dificuldade respiratória por um edema pulmonar. Então, as causas que o nosso coração, quando está desregulado, pode provocar a médio e longo prazo, essa lesão miocárdica pode desencadear no aumento da pressão secundário, o edema e a dispneia e a arritmia cardíaca. Então, essas são as condições fisiopatológicas que levam ao processo de alteração do ritmo cardíaco. Então, percebam bem, quando eu tenho uma lesão miocárdica, quando eu tenho um débito cardíaco diminuído por algo fisiológico, ou seja, uma lesão tecidual, por N motivos, uma isquemia cardíaca, enfim, o que tenha levado a essa motivação, eu vou ter mecanismos que tentam compensar essa perda, por exemplo, essa diminuição da pressão arterial e essa diminuição da frequência cardíaca vão ser compensados pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso autônomo simpático, que vai liberar noradrenalina. Mas isso no paciente debilitado vai causar problemas maiores. Nesse caso, a gente, quando tem a diminuição da contratilidade, o paciente já diagnosticado utiliza digitálicos. Quando não há algo que ainda seja ao ponto de você usar um digitálico, por exemplo, um débito cardíaco está baixo, mas você precisa compensar esse débito cardíaco, minimizando a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, você vai utilizar aqui, por exemplo, um inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina. Então, são fármacos que podem ser utilizados na terapia do paciente para que impeça o aumento da pressão arterial. Além disso, a gente precisa compreender que caso o paciente ainda assim apresente retenção hídrica, a gente pode utilizar um diurético para contornar toda essa retenção de água. Se for uma hipertensão leve, a gente geralmente utiliza um tiazídico. Se for algo mais severo, mais grave, um paciente cardiopata grave, já utiliza uma furosemida, de acordo com a potência desse fármaco. Então, se, por outro lado, para controlar a frequência cardíaca, então, para diminuir o ritmo, os disparos, o aumento da força de contração, o ritmo de contração, para minimizar os impactos do sistema nervoso autônomo, a liberação da noradrenalina, a gente vai utilizar um beta-bloqueador, principalmente um que seja seletivo para os receptores beta-1 cardíacos, para que eles possam atuar diretamente
nos receptores beta-1 cardíacos. E ainda assim, se o paciente tiver apresentar ritmos descompassados, sejam mais lentos ou sejam mais proeminentes, mais rápidos, a gente vai lançar mão dos antiarrítmicos. Então, essa é a fisiopatologia. Então, não é raro você encontrar um paciente cardiopata que utilize todos esses medicamentos em conjunto, ou grande parte desses medicamentos em conjunto, para manter a sua estabilidade cardíaca normal. Ele pode utilizar um digitálico, ele vai utilizar um inibidor da ECA ou um bloqueador de receptor de angiotensina. A gente viu na aula específica dos inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a gente não deve usar os dois juntos, então ou utiliza um inibidor da ECA ou um bloqueador do receptor de angiotensina. Utilizar um diurético, a depender do grau de diurese que nós queremos, se a gente quer um controle mínimo ou se a gente quer um controle extremo. Um beta-bloqueador, então, para diminuir a frequência, a atuação da noradrenalina. E se ainda assim a gente sentir a necessidade, tem que ter uma alteração no ritmo cardíaco, onde a gente utilize antiarrítmicos. Lembrando que essa arritmia, quando ela não consegue ser controlada mais por um motivo que leva o próprio corpo a ter uma falha na geração do impulso, ou seja, se é um problema na condução do impulso, se é um problema de ritmo externo, medicamentos podem controlar. Mas se for uma falha da geração do impulso nervoso cardíaco, que gere o potencial de ação, aí sim o paciente vai precisar do que nós chamamos de marca-passo cardíaco. Então, um marca-passo é um equipamento que é implantado no corpo do paciente para que possa gerar impulsos que vão simular a atividade própria do coração em gerar impulsos, ok? Então, falando do coração, a gente vai tentar aqui desenhar de uma forma mais interessante. Nós temos os átrios, a cavidade os átrios e os ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Aqui o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito, que eles são recobertos por um tecido. Aqui a veia cava superior e a veia cava inferior, que alimenta, que traz o sangue da circulação, a veia cava. Pois bem, esse é o coração, a visão das cavidades atriais. Nós temos uma estrutura que é o nosso marca-passo natural, que se chama o nodo sinoatrial. O nódulo sinoatrial é o nosso marca-passo natural, ele gera um impulso inicial, gera o potencial de ação, gera uma descarga. Então, ele gera um potencial de 60 a 100 disparos por minuto. Então, de 60 a 100 impulsos por minuto, quase um por segundo. Então, de um por segundo até em um segundo você pode ter mais de um disparo. É muito rápido que se tem esses disparos, mas claro, a gente não bate o coração nesse ritmo. A gente tem que dosar o batimento cardíaco. Então, esse impulso é conduzido por fibras. Isso aqui, lembrando, o nódulo sinoatrial está no átrio. Então, nós temos um outro nódulo que vai fazer a regulamentação desse impulso, que é, através de fibras, o nódulo átrio ventricular. O nódulo átrio ventricular vai retardar a propagação desse impulso, onde ele vai replicar entre 50 a 60 disparos por minuto. Então, eu vou ter uma diminuição do impulso, do batimento, entre o átrio, entre o impulso gerado e o propagado pelo átrio ventricular. Nós vamos ter estruturas aqui que são chamados feixes de His. Então, os feixes de His. Esses feixes eles vão conduzir o impulso ao longo dos ventrículos. Então, para conduzir através dos ventrículos, e onde vão, na parte inferior dos ventrículos, vão se conectar com as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, elas vão trazer o impulso na ordem de
de 30 a 40 disparos por minuto. E bom, para que serve essa diferença entre os disparos? Lembrem-se, o coração não pode bater átrio e ventrículo ao mesmo tempo. Átrio tem que bater num ritmo, ventrículo no outro. Então, eu tenho que ter essa discrepância entre a contratilidade. O ventrículo ele tem uma camada tecidual muito maior. Eu não posso também bater com muita força, com muita frequência, porque isso vai desgastar o músculo ventricular. Diferente do átrio, que é um músculo que pode ter uma resposta muito mais rápida. Então, essa diferença é preciso que seja sincronizada entre o batimento atrial e o batimento ventricular. Ele precisa ser coordenado. Quando eu bato o átrio se contrai, ele irriga através das válvulas mitral e tricúspide os ventrículos. E os ventrículos, eles, quando são contraídos, eles vão irrigar tanto a circulação pulmonar como a circulação sistêmica. Então, vai chegar nos átrios, na cavidade atrial do pulmão e da circulação sistêmica, o sangue que vai ser bombeado novamente. Então, todo esse fluxo vai ter continuidade e eles precisam bater em tempos totalmente diferentes. Nesse momento, a gente vai compreender um pouco sobre a origem desses impulsos. Vocês já devem com certeza ter visto um eletrocardiograma, onde eu tenho uma linha que é colocada mais ou menos dessa maneira. Então, por favor, se alguém tiver com um eletrocardiograma desse, ela provavelmente já estaria morta, né? Então, eu não me atrevo nem a tentar desenhar de forma muito fidedigna. Então, eu tenho intervalos através de onda, P, Q, R, S e T. Esses intervalos, esses picos e vales, essas ondas cada uma tem a sua função e é interpretada pelo cardiologista. A gente vai tentar compreender agora a origem de cada uma delas. Pois bem, nós temos a geração do impulso e o batimento. Então, eu tenho o nodo sinoatrial, eu tenho o átrio, eu tenho o nodo átrio-ventricular, eu tenho o feixe de Purkinje e eu tenho o ventrículo. Vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico que a gente vai tentar montar. Eu tenho aqui a onda P, eu tenho aqui o intervalo QRS e eu tenho o intervalo T aqui. Vamos lá, o nodo sinoatrial está localizado aonde? Ele está localizado no átrio, então ele é uma fibra muscular? Não, ele é um impulso nervoso gerado, ele é uma fibra nervosa, então ela não reage do ponto de vista onde você tem a propagação do impulso através de uma fibra cardíaca, ela age simplesmente como uma onda, simplesmente, esse impulso tudo ou nada vai e vem. Então aqui construindo a localização de cada um desses impulsos que vão ser detectados pelo eletrocardiograma. No eletrocardiograma, o paciente é colocado, ele vai coletar eletrodos que vão estar no corpo, sendo pregados para coletar essas descargas, esses diferenciais, esses potenciais que vão ser interpretados através dessas ondas. Então, compreendendo o nodo sinoatrial, eu tenho um impulso que é gerado dessa maneira. Lembrando que o PQRST é o impulso, o batimento completo do nosso coração. Então, esse movimento de PQRST é um batimento, né, que é gerado. Então, todo esse impulso é avaliado a partir de cada uma das suas localidades. Já no átrio, o átrio é uma estrutura muscular. Então, ela age sobre essa perspectiva do potencial de ação lentificado. Então, o átrio tem a despolarização, você tem a repolarização e você tem o átrio bateu, ok? Pois bem, o nodo átrio-ventricular é uma fibra nervosa, ela não é uma fibra cardíaca. Isso vai levar a que a gente tenha um impulso dessa maneira.
a fibra de Purkinje, o feixe de Purkinje é uma estrutura muscular. Então, nós temos aqui a propagação do impulso nessa maneira. E nós temos o ventrículo, que é uma estrutura muscular, que vai agir dessa maneira. A soma de todos esses potenciais juntos vai dar essa onda PQRST. E o que isso compreende? Compreende que se eu tiver alteração em determinado segmento, QRST, QT ou PQ, eu vou saber onde está exatamente o problema se é na produção do impulso nervoso, se é na propagação através dos feixes de His, se é no batimento, do batimento ventricular ou batimento atrial. Então, a construção de um eletrocardiograma se dá a partir dessa perspectiva, da condução dos impulsos, da propagação do impulso através do nódo, a geração do impulso através do nódo sinatrial, a condução do átrio ventricular e a resposta fisiológica, que é o batimento cardíaco através do átrio, ou seja, da fibra de Purkinje e do ventrículo. Então, dessa maneira funciona o batimento cardíaco, e a desregulação desse batimento pode levar ao que nós chamamos de arritmias ou disritmias. Então, que elas podem ser supraventriculares, elas podem ser atriais. Então, depende da localização que o prescritor, o médico, vai diagnosticar a partir da análise do eletrocardiograma. Ok, pessoal? Então, a gente precisa entender sobre o eletrocardiograma para entender que as arritmias pode ser o problema do início da geração do impulso ou a dificuldade que o coração, o tecido, está tendo de conduzir, de propagar o impulso por todo o coração. Isso precisa ser, claro, o farmacêutico não vai diagnosticar, mas precisa entender esse mecanismo fisiológico. Bom, dando continuidade, entendendo especificamente aqui o mecanismo de propagação de despolarização cardíaca. Então, nós temos dessa maneira aqui. Então, compreendendo as 4 fases, então a fase 4, a fase 0, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4 novamente, que é o repouso. Então, vamos lá. A fase 0 são as aberturas Fase 0. Abertura dos canais de sódio. Então, vamos lá. Vamos compreender como que vai se processar na membrana celular. Então, eu vou ter aqui a membrana celular, eu vou ter o meio extra e o meio intracelular. Eu tenho sódio muito mais fora no meio extra e tenho mais potássio no meio intracelular. Lembrando daquela dica que a gente sempre dá. No momento da despolarização, no momento que há o início, a geração do impulso nervoso, iniciado pelo nódo sinatrial, eu tenho uma rápida despolarização. O que significa essa rápida despolarização? Eu tenho um influxo muito grande de sódio do meio extra para o meio intracelular. Eu tenho uma despolarização imensa. Então, de uma hora para outra, sódio entra de vez na minha célula. Claro, sódio entra demais, potássio tem que sair. Mas ele começa a sair, que é a fase 1, de forma lenta, onde na fase 2 nós temos, para manter o platô, manter esse estadiamento aqui, esse platô, manter essa estabilidade, esse impulso prolongado. Quando o potássio começa a sair, começa a entrar cálcio. Então, cálcio começa a entrar de forma rápida para manter essa estabilidade. E com isso, na fase 3, nós temos um rápido efluxo de potássio. Então, potássio começa a sair com mais força quando o cálcio começa a diminuir a sua entrada no meio intracelular. Então, potássio vai promover a repolarização. Despolarização é promovida pelo sódio. O cálcio causa estabilização, causa
platô desse potencial de ação, ou seja, causa um prolongamento desse potencial de ação. Como a gente já disse anteriormente, eu não posso ter uma célula que bata como uma célula nervosa, ou seja, que tem um potencial de uma célula nervosa, por exemplo, que é algo que é desse sentido. Tá? A propagação do impulso de uma célula muscular cardíaca ou vascular, são respostas dessa natureza. Bom, eu tenho a fase 0, que são os canais de cálcio, de sódio. Eu tenho a fase 1, que é a repolarização precoce, principalmente com o efluxo de potássio. A fase 2, eu tenho o platô, que é o influxo de cálcio. Eu tenho a fase 3, que é a repolarização. E essa repolarização, ela consome ATP, ela é mediada por uma ATPase. Ou seja, já que sódio está muito presente no meio interno, então eu preciso fazer o bombeamento, o contrafluxo, deslocando potássio para fora, já que no meio interno é o meio onde potássio tem maior afinidade, maior quantidade, é o seu habitat normal. Então, já que sódio tem grande quantidade dentro, para repolarizar, ou seja, para essa diferença de potencial, para que a gente repolarize a célula, que ela foi despolarizada, nós vamos contra gradiente promover a liberação de potássio. E tem a fase 4, que é a fase de repouso. Então, essas 4 fases vão estar presentes na condução do impulso nervoso. Bem, os antiarrítmicos, eles são dispostos em 4 classes. E aqui eu vou dispor a primeira dessas classes, fazer uma separação aqui, uma separação que ela vai ser pertinente. Vamos tratar primeiro a classe 1. A classe 1 dos antiarrítmicos, que vão atuar sobre o sódio, o bloqueio do canal de sódio. Então eu vou ter 3 subclasses, a subclasse 1A, a subclasse 1B e a subclasse 1C. Então vamos lá. O bloqueador moderado, a subclasse 1A, ela bloqueia de forma moderada. É um bloqueador moderado dos canais de sódio. O representante desse medicamento aqui é a procainamida. Nós temos a disopiramida. E nós temos a quinidina. Esses medicamentos, eles vão aumentar o intervalo QRS e aumentar o intervalo QT, principalmente em pacientes que têm taquiarritmia, ou seja, entre um batimento e outro, tá um espaço muito curto, eles vão aumentar esse intervalo. De que maneira? Vou tentar desenhar aqui a condução de um impulso. Nós vamos ter da seguinte maneira: o impulso do paciente normal, seria dentro da normalidade, dessa forma. Já esses bloqueadores moderados, eles vão alterar, não vão alterar de forma significativa, eles vão retardar o aumento e vão promover o espaçamento do potencial de ação. Então ele vai diminuir a redução da fase, ele vai diminuir a fase 0, ou seja, vai diminuir a fase 0 e vai aumentar o período refratário, ou seja, vai aumentar esse período refratário, causando um maior espaçamento no batimento cardíaco, ok? Então ele vai inclinar a curva ascendente, não vai ser uma despolarização rápida, ele vai ser uma despolarização moderada, isso vai inclinar a curva para que possa aumentar o período refratário e diminuir a ação da fase 0. Já os antiarrítmicos da classe 1B, eles são os bloqueadores leves dos canais de sódio. Então a gente vai ter a lidocaína,
a lidocaína e o mexiletil. Lidocaína e mexiletil. Então, eles vão, como efeito sobre o intervalo QT, eles vão diminuir o intervalo QT. Quando o paciente utiliza esses medicamentos, ele está com uma taquiarritmia, ou seja, ele está com um batimento muito prolongado entre um e outro. O coração está batendo num ritmo muito baixo, então ele vai diminuir esse espaçamento entre um e outro. E de que maneira esses medicamentos vão agir? Daqui para o nosso gráfico. Então, o batimento normal do paciente seria dessa maneira. Os bloqueadores não vão interferir no tempo de abertura dos canais de sódio, eles vão apenas diminuir o potencial dos canais de sódio, mas manter algo muito próximo a isso. Então, ele encurta a repolarização. Ele diminui o tempo para que se realize a repolarização, por ele diminuir os bloqueadores, por ele bloquear os canais de sódio tardios, ou seja, ele não chega ao pico, o pico é anterior para que eu possa encurtar a repolarização, encurtar a resposta cardíaca. Então, são os antiarrítmicos da classe 1B. Os antiarrítmicos da classe 1C são aqueles que são bloqueadores fortes, ou seja, são os bloqueadores fortes dos canais de sódio. E a gente vai ter como exemplo a propafenona. A propafenona, nós vamos ter a flecainamida também como seu representante. Esses fármacos eles vão aumentar e muito de forma significativa o intervalo QRS. Ou seja, se o paciente está tendo uma arritmia, um ataque à arritmia muito forte, ou se ele tem essa tendência, ele vai aumentar e muito, vai espaçar e muito esse intervalo QRS. E de que maneira vai ser feito? A partir do que? Ele tem grande redução na fase 0. Grande redução na fase 0, mas não altera o período refratário. O que isso significa clinicamente para o paciente? Temos aqui a condição do impulso normal. E quando eu altero significativamente a fase 0, reduzo a fase 0, eu vou ter uma inclinação da curva, então a repolarização, mas eu não altero o período refratário. Eu vou ter essa conformação de inclinar a reta o máximo possível, diminuir o impulso, ou seja, esticar o máximo o impulso, diminuir a ação dos canais, o bloqueio dos canais de sódio, para que eu possa diminuir a força de contração provocada no platô, diminuir essa etapa do platô e, por consequência, retornar da mesma maneira ao potencial inicial com o período refratário com efluxo de potássio. Então, isso é útil principalmente em pacientes que eu precise diminuir a sobrecarga cardíaca desses pacientes. Aí eu utilizo a propafenona, a flecainamida. Bom, esses são os representantes da classe 1. Nós vamos aos representantes da classe 2 e a gente já viu esses representantes da classe 2. A classe 2 ela é representada pelos beta-bloqueadores. A gente já viu lá na aula dos antihipertensivos. Então, quais são os beta-bloqueadores? Propanolol, atenolol, metoprolol, enfim. A gente não vai tanto tempo assim, a gente pode voltar para as aulas lá e recapitular. Então, ele vai ter um efeito negativo sobre o cronotropismo, um efeito negativo sobre o inotropismo, que é a força e a frequência de contração. E no gráfico a gente vai ver da seguinte maneira: esse fármaco, o potencial normal de propagação, ele simplesmente vai retardar o início, mas não vai alterar essa curva, ele simplesmente vai retardar essa força de contração, esse ritmo cardíaco. Então, os beta-bloqueadores são considerados a classe 2
essa classificação ela foi dada por um pesquisador Vaughan, dois pesquisadores, Vaughan e Williams. Então, vocês podem ver nos livros a classificação de Vaughan e Williams. Então, ele vai retardar o potencial de ação, diminuindo o ritmo cardíaco. Já a classe 3, ela é representada principalmente pela amiodarona. Amiodarona, que é um fármaco extremamente utilizado no âmbito ambulatorial para controle do ritmo cardíaco. Então, eles vão bloquear os canais de potássio. Vão bloquear os canais de potássio. Então, vão diminuir, aumentar a duração da repolarização. Vão atrasar essa repolarização, vão diminuir a função do nódo sinoatrial e vão diminuir a contratilidade cardíaca. De que maneira? Nós temos aqui o gráfico. Então, o batimento normal do paciente não vai alterar, o batimento vai ser o mesmo, vai ser igual, sódio, o efluxo inicial vai se manter, potássio vai ser mantido, o que vai diminuir, bloquear os canais de potássio e vai retardar essa repolarização. Isso leva a um aumento no intervalo QT. Então, principalmente pacientes que têm um encurtamento desse intervalo QT, um ataque à arritmia, vão se beneficiar porque ele vai retardar esse impulso. Então, a amiodarona principalmente é muito utilizada em pacientes com arritmia, e quando a gente tem, claro, a gente precisa ter uma série de cuidados com a utilização desse medicamento, que a gente vai ver daqui a pouco sobre os eventos adversos principais que a amiodarona pode causar, as interações medicamentosas. Então, ele é utilizado para bloquear esses canais de potássio, para aumentar o intervalo QT, essa repolarização do efluxo de potássio. Já a classe 4, a gente também viu ela, são os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, a gente viu diltiazem e a gente viu o verapamil. Então, a gente visualizou esses dois medicamentos lá na aula 5 dos vasodilatadores, e até explicou que eles têm uma atuação muito mais forte na musculatura cardíaca do que na musculatura lisa vascular. Por isso, esses medicamentos são utilizados bloqueando os canais de cálcio. Bloqueando o cálcio, vão bloquear a contração cardíaca. Então, isso diminui a força de contração. Então, dentro do gráfico aqui, a gente vai ver como é que vai se dar a atuação deles. Então, eu diminuo a ação do cálcio, eu vou continuar da mesma maneira, só que eu vou prolongar esse platô e vou ter uma repolarização da mesma maneira. Eu vou prolongar essa ação dos medicamentos. Bom, são dessa maneira que funcionam as 4 classes, ou seja, dependendo do que eu entenda, em que local eu preciso agir, ou seja, se eu tenho alteração no intervalo QRS, se eu tenho alteração no intervalo QT, para cima ou para baixo, aumento ou redução súbita, eu preciso avaliar o que é que deve ser posto como a alternativa prática para a utilização desses pacientes. Então vamos lá, vamos compreender agora, falar um pouco sobre cada uma dessas classes. Então a classe 1 são os canais de sódio, que são voltagem independentes. Então a gente falou da classe 1, classe 1A, classe 1B, classe 1C, atuam no canal no estado inativado ou ativado, de forma reversível. Então a gente vai entender aqui, olha aqui a representação. A classe 1A, quinidina, disopiramida, procainamida, que vão promover um bloqueio moderado dos canais de sódio, então vão prolongar essa repolarização. Já a classe 1B, ela encurta a repolarização, ou seja, por promover um bloqueio leve dos canais de sódio, enquanto que a classe 1C, ela tem um bloqueio acentuado dos canais de sódio, um bloqueio forte, mas ela não tem não altera a repolarização, não altera o tempo de repolarização. Ou seja, a classe 1C é muito mais para que eu proteja esse bloqueio,
essa diferença de potencial muito rápida promovida pelo influxo de sódio. A classe 2 são os beta-bloqueadores, que vão ter efeito cronotrópico e inotrópico negativo, ou seja, diminuindo a força de batimento, diminuindo a frequência cardíaca, isso vai promover uma proteção, vai diminuir principalmente o ritmo cardíaco, um paciente que tiver um ritmo muito acelerado. Já os medicamentos da classe 3, então a amiodarona, o sotalol, o sotalol não é tão considerado, embora seja participante da classe 3, mas na prática clínica a gente já entende que o sotalol, por ele ser um beta-bloqueador, ele se classifica melhor na classe 2, então farmacologicamente na classe 2, que é um bloqueador não seletivo dos receptores beta-adrenérgicos. Mas a amiodarona bloqueia os canais de sódio e de cálcio também, além de antagonizar com os receptores beta-adrenérgicos. Por isso que ela tem uma série de efeitos que são desejados, mas também promove uma série de eventos não desejados. Então, ela além de bloquear o canal de potássio, ela bloqueia de alguma maneira o canal de sódio e de cálcio. Então, a amiodarona pode causar fibrose pulmonar nos pacientes. A amiodarona vai liberar iodo, ou seja, vai alterar o metabolismo do iodo. Isso pode levar a hiper ou hipotiroidismo do paciente e inibe o metabolismo hepático, né? Então, a eliminação de vários compostos podem ser alteradas. Então, a amiodarona ela promove uma série de interações medicamentosas. Então, quando você pega um paciente com amiodarona, você já tem que ter o olhar crítico para analisar em que situações você pode intervir, fazer uma revisão da farmacoterapia desse paciente, porque ele não usa somente a amiodarona, ele vai utilizar outros medicamentos que vão com certeza ter algum tipo de interação. E em muitos casos, se for um paciente cardiopata grave, ele vai ter o uso da digoxina ou da varfarina, que a gente vai ver nas aulas subsequentes, ou de todos esses dois medicamentos, antiarrítmicos e outros medicamentos utilizados para anticoagulantes, medicamentos que vão aumentar a força de contratilidade ou antihipertensivos. Então, entender quais são as possíveis interações medicamentosas é o papel do farmacêutico clínico também e reorganizar a pauta terapêutica do paciente. E a classe 4 são os bloqueadores dos canais de cálcio, então principalmente o verapamil e o tiazem, que a gente já viu lá na nossa aula de vasodilatadores. Então, bloquear o canal de cálcio significa bloquear o processo de contração. Menos cálcio no meio, eu ativo menos a cadeia livre de miosina para fosforilar ela e, por consequência, eu não tenho ativação da actina e da miosina com a mesma força de contratilidade. Pois bem, nessa 7ª aula nós vimos a atuação dos antiarrítmicos, as classes 1, 2, 3 e 4, e a classe 1 a gente viu classe 1A, classe 1B e classe 1C. A classe 1A, que é o bloqueio moderado dos canais de sódio, a classe 1B, que é o bloqueio leve dos canais de sódio, e a classe 1C, que é o bloqueio forte dos canais de sódio. Ok, pessoal? Até a próxima aula e tudo de bom!